Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui para irmos à missa. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui na palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe de ensinamento para nossa vida, o que a gente pode levar para nossa vida hoje, né? Para aquela mudança diária, aquela santidade diária, né? Para alcançar o coração de Deus, para que a gente tenha assim uma caminhada mais próxima, né, das coisas de Deus, para que a gente possa ganhar a vida eterna, porque sem essa caminhada, sem essa obediência, a gente não chega a lugar nenhum. Então, todos os dias a gente precisa dessa obediência, entender um pouquinho a palavra de Deus, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João. João, no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo do 22 ao 28. Jesus é maior que a sua testemunha. Depois disso, Jesus foi para a região da Judeia com seus discípulos. Ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disse: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão e do qual você deu testemunho, agora ele está batizando? E todos correm para ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e o amigo que está aí esperando se encher de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez a gente vê aqui a história de João, a passagem de João, né? Sobre o batismo, sobre o anúncio de Jesus Cristo. João foi o precursor. João veio, mandado por Deus para aplanar os caminhos, né? Mostrar o caminho do Senhor, que ele viria. Então a gente via aí em outro evangelho que se falava de João, a humildade de João, né? As pessoas querendo elevar João, achando que João era o Messias, e no entanto João não queria aquilo, porque ele não era o Messias. Ele sabia que o Messias seria Jesus, e Jesus viria ainda. Que ele batizava com água, mas o Messias iria batizar com o Espírito Santo, né? Ele ficaria tão pequeno diante de Jesus que não era merecedor nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo, né? Porque o único poderoso seria Jesus que viria, né? Então hoje a gente observa aqui, praticamente nesse mesmo evangelho, onde fala do batismo, a gente já viu aí em outros vídeos, né? Falando sobre o batismo, sobre a humildade de João. Mas aqui no finalzinho a gente pega essa frase: que ele cresça e que eu diminui. É justamente aqui que a gente pega hoje o ensinamento de hoje. É nesse crescimento que a gente precisa sempre elevar Jesus Cristo acima de nós, não é? Porque muitas vezes não é bem assim.
A gente acha que somos maiores que Deus. Quando a gente pensa que eu tenho tudo isso aqui por mérito meu, né? Eu prego a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, é mérito meu. Eu estudei, eu fiz teologia, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Diante de muitos por aí que não sabem pregar, a gente vê tanto essa briga, principalmente dentro de coisa de igreja, né? Que a gente vê muito essas coisas, né? Porque aqui o evangelho de hoje ele vem mais falar espiritualmente do que carnalmente, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Mais uma vez, João se coloca no lugar de servo de Deus. Que ele cresça e eu diminua. Não é porque eu estou, é como se João dissesse, não é porque eu estou aqui batizando nas águas vocês, né? Vocês estão se convertendo, que eu vou ser maior do que o Messias. Não, o Messias ele ainda virá e irá batizar vocês com o Espírito Santo, que é justamente o que iria verdadeiramente fazer aquele povo se converter. O Espírito Santo de Deus. E aí o que é que acontece? Hoje o Evangelho ele vem nos ensinar isso, principalmente para as pessoas que carregam ministérios nas costas. Pessoas que já descobriram o seu dom, né? Eu tenho um dom, o dom de interceder. Eu trabalho na minha paróquia, eu tenho o dom de interceder, eu sou aquela pessoa que dobra o joelho, que peço por todos na paróquia, peço por todos do grupo de oração, né? Peço pelos meus vizinhos que me pedem, né? É um mérito meu, né? Eu sou a bondade em pessoa. Eu não posso ser assim. Por quê? Que ele cresça e que eu diminua. Né? Quem vai fazer a obra na vida de quem te pediu a oração é o próprio Jesus Cristo, não é você. Não é porque você dobrou o seu joelho que a coisa vai acontecer. Não. É pela misericórdia do Pai, que sabe das suas intenções, que sabe da sua necessidade de cura, da sua necessidade de almejar algo ali, que Ele te dá, através da humildade de quem está orando, né? Em primeiro lugar, quando a gente está orando, a gente precisa se dispor de tudo, deixar todo o nosso eu de lado, que a humildade ela prevaleça, para que as nossas orações elas sejam escutadas por Deus. A pessoa arrogante, a pessoa prepotente, quando dobra o joelho para rezar, essas orações não chegam ao ouvido de Deus, né? Então, a gente cita aqui o exemplo de uma intercessão. Muitas vezes, eu faço parte de uma intercessão da igreja, eu me sinto muito melhor do que as pessoas que estão trabalhando no Ministério de Música, por exemplo. Ah, vocês só fazem cantar. Eu quero que tu venha para o meu lugar, se disponibilizar, dobrar o joelho, rezar por fulano, por ciclano, aonde ali tem tudo quanto é de coisa negativa em cima daquela pessoa. E quando eu dobro o meu joelho, aquilo vem para mim, automaticamente aquilo me toma conta, aquele peso. Ah, eu duvido. Não. Eu que sou a mulher, eu sou a intercessora. É muito fácil para você estar ali no Ministério de Música somente com o microfone cantando, né? Só que não. Cada ministério tem a sua tribulação, né? Cada ministério, o Ministério de Música, o Ministério de Intercessão, o Ministério da Santa Eucaristia, o Ministério do Acolhimento, todos eles são tentados. Quando se fala espiritualmente de alguma coisa relacionada aqui às coisas de Deus, sempre tem coisas erradas, tentações, para que você desista. O Ministério de Música é um dos ministérios mais atacados pelo inimigo. Não é mais atacado, por quê? Porque ele quer que você desista daquilo ali. É um ministério aonde você tá cantando os louvores de Deus, né? Quem nunca ouviu aquela expressão que diz: quem reza, reza uma vez, mas quem louva, louva duas vezes. Reza duas vezes. Quem louva, reza duas vezes.
O louvor, ele te transporta daqui da tua realidade para uma realidade sobrenatural, né? Quando a gente está louvando, muitas vezes a gente está em casa, coloca um louvor, e ali você vai fazendo as coisas, você vai louvando, de repente você está em lágrimas, porque você vai tendo aquele encontro com Jesus Cristo através daquele louvor. Então o louvor é um dos lugares mais tentado pelo inimigo para que haja desavença dentro de um ministério, dentro de uma... Então, em se tratando de vida espiritual, de palavra de Deus, todos, para onde você correr, você será apedrejado, tentado, né? E principalmente tentado a achar que você canta por mérito seu, que você prega por mérito seu, que você intercede por mérito seu. Então, você cresce e você quer diminuir a Deus, que foi a quem te deu o dom, né? A quem te deu o dom de pregar. O dom de pregar não é mérito meu, é de Deus, né? Porque é só através do Espírito Santo dado por Ele que eu posso entender a palavra de Deus e passar alguma coisa para vocês, né? Quando a gente está aqui pregando, a gente está pedindo o auxílio do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, em primeiro lugar, a pessoa que é tocada somos nós. Porque muitas vezes estamos dentro de algum pecado que a palavra está acusando. E a gente lembra de nós. Então, primeiramente, nós somos evangelizados antes de qualquer uma outra pessoa, né? Então, isso não pode ser mérito meu. Eu não estou aqui, não é porque eu estou aqui lendo a palavra eu entendo que é mérito meu. Não, foi mérito do Espírito Santo. Eu tive que pedir o auxílio dele para que eu entendesse. Ou então, eu fiz uma faculdade de teologia. Então, eu sei tudo, desde a raiz. Até do começo até o fim, a raiz de tudo, como começou. Por quê? Porque eu sou um gênio, né? E aqui, essa última frase diz que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada. É como se João dissesse, eu estou aqui batizando, mas eu já fui enviado por Deus. Eu não sou nada. Eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. É como se João dissesse, eu não sou nada. Vocês estão querendo me fazer Messias. Estão achando que eu sou o Messias porque eu estou tendo a ousadia de batizar vocês, né? Mas eu não sou nada. Esse mérito é de Deus. Eu apenas estou anunciando, estou preparando vocês para quando a vinda do Messias chegar. Quando ele chegar, que vocês estejam preparados para recebê-lo, né? Que vocês caminhem com ele, porque comigo eu não sou nada. Então nós precisamos aprender a ter a humildade de reconhecer que não somos nada, não temos nada. Tudo o que temos é de Jesus Cristo. Desde o nosso amanhecer, o nosso suspiro, o nosso corpo, nada é nosso. Nada é nosso. Nada. Eu não posso me vangloriar porque eu canto no Ministério de Música. Eu não posso me vangloriar porque eu prego. Eu não posso me vangloriar, achar que é mérito meu. Nada é mérito meu. Eu, no meu humano, nem aqui eu estaria. Eu estaria numa roda de pagode a esta hora, já tomando as minhas cervejinhas. Eu lá queria saber de palavra de Deus, eu lá queria saber de ministério de música, de estar cantando louvor para ninguém, não. Né? Então, eu não posso achar que porque eu tô agora, eu procurei um outro caminho agora, é mérito meu. Não. O nosso humano é podre, o nosso humano não vale nada. A gente, um minutinho que a gente sai, que a gente se desvia, a gente faz muita coisa errada. A gente não quer saber de Deus, a gente não quer saber das coisas da igreja, a gente não quer nada. A gente só quer saber de viver o mundo. Ah, vou pisar bem aqui, né? Vou pisar bem aqui, eu quero lá saber de... Passei um século na igreja, passei um tempão, resolveu nada a minha vida, continua a mesma coisa. Então a gente vai dar uma voltinha lá no mundo, né? A gente vai dar uma voltinha lá no mundo. E aí quebra a cara e depois volta.
com a cara inchada, quebrada, né? Humilhada, suja de pecado, Jesus Cristo permanece ali nos esperando, porque Ele acredita em nós. E a palavra hoje diz que João sempre se diminuía. João não crescia, porque João foi escolhido para anunciar a vinda do Senhor. Era para João ser um discípulo muito orgulhoso e dizer: nossa, olha o que Deus fez comigo. Me elevou tanto a ponto de vir à frente do Messias. Ele foi à frente, ele chegou à frente, ele chegou primeiro do que o Messias para anunciar. Então eu sou algo grandioso? Não. Ele reconhecia que nem as sandálias dele era para ele chegar perto e tal. Ele não era nem digno de desatar as sandálias dele, porque o Todo-Poderoso ainda viria, né? Então, todas as vezes que você achar que é mérito nosso em alguma coisa, a gente precisa lembrar dessa frase: que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Você que tem um ministério, que trabalha em igreja, que prega a palavra de Deus por aí, nos grupos de orações, em outras cidades, né? Nunca se sinta maior do que ninguém. Nunca se sinta maior do que ninguém ali dentro daquele ministério. Por quê? Porque tudo é dado por Deus. O seu dom é dado por Deus. O dom de pregar, o dom de cantar, né? Nada é nosso. Nada é nosso. Então, que ele cresça e que eu diminua. Quando eu estou aqui, eu tenho que falar dele. Eu tenho que focar nele. Jamais eu posso falar de mim, não é? Eu tenho que falar dele. Quando eu estou ali no Ministério de Música, eu tenho que louvar para ele. É ele que tem que ser elevado e não eu, né? Muitas vezes a gente vê muito isso em grupos de orações, dentro de Ministério de Música. Uma pessoa que chegou agora, que tem uma voz que não bate tanto com ali, né? Com a voz, não tem força de botar a voz para fora. Muitas vezes a voz é baixa, o tom de voz, o timbre de voz é baixo. E aí você tem aquele vozeirão, aí você canta, você grita, você berra. E você olha, você não dá nada para aquela pessoa que chegou agora. Mas você tem que entender que ela está ali por mando de Jesus. Foi Jesus que mostrou o dom a ela, a vontade dela, até a nossa vontade de pregar, de cantar, de louvar, de interceder, vem de Deus. Eu não posso dizer eu senti essa vontade no coração porque eu sou uma pessoa boa. Não. O dom a gente descobre através de Deus, através do nosso Espírito Santo, né? Você sente o dom, a vontade. Muitas vezes você não está preparado para a música, mas você encontra uma pessoa que já está ali há muito tempo, que canta bem, muitas vezes que toca algum instrumento bem, e você não tem coragem de ajudar aquela que chegou. Não tem coragem, muito pelo contrário. Você olha para ela e diz: essa daí nunca que deu para cantar na vida. Nunca que deu para cantar na vida. Né? Você não tem a humildade de chegar e dizer: ó, fulano, vamos ensaiar, vamos fazer um ensaio. Antes do ensaio a gente vai fazer um momento de oração, a gente vai entregar. Você não está bem agora, mas amanhã você vai começar a ficar bem, né? Você vai começar a colocar, a gente vai colocar músicas que você possa puxar. Então, assim, você ajudar o outro. Você ajudar o outro. Porque ali naquele meio não importa a forma como você começou. Importa é o coração. É que você está ali de coração, feliz da vida porque está servindo a Deus. Servindo a Deus. Eu conheço um rapaz que ele passou muito tempo num grupo de oração, que eu participei muitos anos. E esse menino era um adorador de Cristo, de uma forma assim. Todos os dias essa criatura acordava cedo e ia à igreja, né? Ele ia lá ao sacrário, onde Jesus está lá vivo, né? O pão consagrado está lá. Então ele ia todos os dias. Todos os dias ele se ajoelhava, todos os dias ele se deitava lá, ele fazia aquele momento de oração. E eu me recordo que
minhas filhas eram pequenas nessa época. E a minha irmã, ela morava quase em frente à igreja. Quase em frente à igreja. E sempre pela manhã eu fazia uma caminhada com as meninas, então eu ia até lá. Fica aqui perto. Então eu ia até lá, na casa dela. E eu sempre cruzava com ele. Sempre estava cruzando com ele. E muitas vezes eu entrava também no sacrário, já era de igreja, já estava participando de grupo de oração. E era uma pessoa muito simples. Uma pessoa muito simples. Ele tinha assim, ele não era de uma aparência bonita, né? Era um pouquinho gordinho, ele usava um óculos muito forte assim, para a visão. E as pessoas não davam oportunidade a ele. Ele pregava a palavra de Deus. Quando ele pegava a palavra de Deus, ele pregava muitas vezes pra gente, assim, e em algum momento de oração ele pregava. Mas ninguém nunca deu oportunidade a ele dele ir lá na frente de um grupo de oração, fazer a pregação, né? A palavra, levar a palavra às pessoas. E isso foi deixando ele triste, a ponto de sair da igreja e ir para uma igreja protestante, né? Vestir um paletó e ir para lá pregar a palavra de Deus. Como julgar uma pessoa dessa? Uma pessoa que estava ali aos pés de Jesus, sabia direitinho o que estava seguindo, não é? Confiava, acreditava, tinha muitas vezes experiências com ele ali. E de repente ele foi, por quê? Porque ele se sentiu sufocado de querer falar tanto da palavra de Deus para as pessoas, ter aquele amor, porque foi Jesus que colocou né? Nele, no interior dele. Foi Jesus que colocou esse dom. Mas as pessoas, elas olhavam para ele, olhavam para o físico dele, para a aparência dele e achavam que ele era um babaca, um bocó, porque usava um óculos daquele ali, né? Mas o menino era cheio do Espírito Santo. Quando ele abria a boca para falar de qualquer palavra de Deus, ele falava que você ficava assim. Então é sobre isso. As pessoas, elas costumam se engrandecer em cima do que elas não são capazes de ter. É Jesus que nos dá o dom. É Jesus que nos dá a capacidade. É Jesus que tira a vergonha de você chegar diante de uma multidão e você louvar para Jesus. Muitas vezes você parar ali no meio da música e você fazer uma oração. Quando você olhar, várias pessoas estão ali chorando. Porque você foi tocado pelo Espírito Santo a falar sobre aquilo e as pessoas ali caíram como uma luva no problema daquelas pessoas. Então não é mérito de quem está cantando, não é mérito de quem está pregando, não. Porque se eu pego isso aqui sem ter um preparo, eu vou chegar aqui, eu vou falar um monte de abobrinha. Vou falar sobre a minha vida, eu vou falar, né? Ah, porque hoje eu fui tricotar, eu fui para a feira, porque eu fui para tal canto, tal canto. E a palavra de Deus, ela vai ficando para trás. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém. É mérito de Jesus Cristo. Ele que tem que crescer. Eu tenho que sempre ter a humildade de entender que eu não sou nada. Ele não é nada, né? Esse meu amigo, ele não era nada. Mas ele tinha o dom porque Deus colocou. Então, por estar sufocado, ele preferiu ir para outra igreja, onde lá abriram as portas e ele prega a palavra de Deus. O que é que quer dizer uma pessoa que não tem uma aparência bonita, uma pessoa que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? Humilde não é no sentido de miserável, humilde, uma pessoa que entende todo mundo, né? Só porque a pessoa é daquele povo que gosta de escutar, gosta entendeu? Que as pessoas vai desabafar com ela e ela escuta, né? Ela tem esse dom de escutar. Ele era uma pessoa assim, apesar dele ser uma pessoa que não tinha um preparo físico bonito, uma aparência tão bonita, tão nobre, mas o Espírito Santo estava dentro dele. Então, quando ele abria a palavra de Deus que ele pregava, muitas vezes ele veio aqui em casa, né? E ele sempre andava com a Bíblia debaixo do braço. E ele sempre abria a palavra. Irmã, vamos abrir a palavra para a gente ver o que Jesus tem para a nossa vida hoje. Então, ele abria a palavra, era divinamente. Eu ficava olhando assim, eu dizia, meu Deus, como assim? Quando eu
fiz quando eu fiz quando eu estava lá coordenando o grupo, muitas vezes eu pedi, eu falei em reunião, vamos colocar fulano para fazer a pregação da quarta-feira, mas ninguém queria. Tu é doido, fulano não tem dom para falar nada. Como que não tem, minha gente? Aqui nas reuniões ele fala, ele tem como sim, mas as pessoas não queriam. Por quê? Porque as pessoas elas se engrandecem, entendeu? Elas se engrandecem, mas não pode. Hoje a palavra, a gente vai tirar só esse versículo, esse último versículo aqui. Vai tirar só esse último versículo, que ele cresça e que eu diminua sempre, em tudo. A gente falou aqui em parte espiritual, em parte de igreja, de pessoas que têm. Mas assim, no nosso dia a dia também, a gente precisa deixar de se engrandecer diante das pessoas, porque a gente tem um cargo melhor, porque a gente recebe melhor, porque a gente. Não. A gente tem que ser a gente aonde Jesus nos colocou e ponto. É assim. Amém? Um bom dia para vocês de domingo em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.